mais uma vez o convite da nossa irmã Iracema, que tem sido realmente uma grande parceira, me deixa à vontade para falar do tema que eu quero. Normalmente essa confiança nos dá uma responsabilidade maior, porque a gente sabe que as casas têm suas propostas doutrinárias e a gente, quando escolhe, a gente tenta de alguma sorte sintonizar, né, com aquilo que é a proposta que a casa está, mas nem sempre a gente consegue. Então, como sempre, é imensa alegria estar aqui voltando ao nosso Centro Luz e Caridade, Centro Fraterno Luz e Caridade, que tem me acolhido com muita amorosidade, com muita generosidade, o nosso climaco aqui, um querido, né, que sempre está me dando incentivo, e vocês aqui, trabalhadores e trabalhadoras, bem como as pessoas que frequentam, que alguns já me conhecem, né? Já virei uma ficha marcada aqui, todo mês eu estou aqui, né, Iracema? Em nome de Jesus, amém, irmãos, amém. Vamos ver se tem essa colinha agora, Iracema, para ver se a gente tira algum dinheiro desse povo. Como o doutor Delfonso me falava sempre, né, nós espíritas somos incompetentes e somos mesmo para arrecadar recursos, porque a gente nada com a mão assim, ó, para dar um dinheiro, tem um escorpião no bolso, a gente atravessa o rio com um sorrisal e não derrete. E nossos irmãos protestantes e católicos têm uma competência maior de conseguir o recurso, né, com o dízimo, com as formas que eles conseguem, alavancam muitos templos religiosos. E o espiritismo é essa coisa, sempre com dificuldade material, com dificuldade de fazer uma receita mínima para os trabalhos tão lindos e dignificantes que a doutrina tem, e a gente tem aquela dificuldade de conseguir que as pessoas deem dinheiro, né? E é necessário dinheiro, energia, precisa dele, para fazer com que as obras continuem. Então, dito isso, nós vamos falar hoje sobre um tema que apresenta o nosso querido irmão Massuma, querido amigo, que lembra do Dr. Delfonso, Rose, a esposa dele, esteve lá na casa do Dr. Delfonso também. Ali é seu filho, né? É. Ah, legal, bem pequenininho, tá grandinho agora, nos congressos espíritas, eu lembro. E Massuma tem uma história, já eu trabalhei na Tibraz, né, no movimento sindicato, no movimento sindical, lá na época que eu trabalhei no polo petroquímico, a gente já tinha aqueles movimentos lá atrás, Manuel Macho, aquela galera toda, que era da indústria, né, nós somos da indústria, e aí tem todo um histórico, né, e é uma alegria. Fiquei até, na época que você saiu do movimento espírita, né, e agora voltou novamente, está de volta. Nunca saiu. Nunca saiu, então está sempre presente, isso é importante, vê-lo de volta, porque é uma grande contribuição, um grande palestrante, um grande orador, escritor, já li os livros dele, alguns dos livros que ele publicou, enfim. E para mim é uma imensa satisfação falar com você aqui na nossa plenária, que certamente vai trazer energias de paz e amor para a gente. Então, dito isso, vocês sabem que eu sou um fã incondicional de quem? Marta. Então, hoje em dia, os espíritos mais que eu me conecto é Joana de Anjos e ela. São as mulheres do espiritismo. Você sabe que é Marta, né, gente? Marta tá para mim, assim, é um lugar que parece que virou uma pessoa muito íntima. Eu sou muito grato a Marcel Mariano por ter trazido todas as manhãs, de domingo a sexta-feira, as mensagens da benfeitora Marta. E a cada dia eu já perdi até a graça nas locuções que eu tenho feito, 340 mensagens, ela já está com 900 e poucas, eu comecei a fazer a 340 atrás, e a partir dali eu não consigo mais parar. E obviamente que ela tem um projeto de 1000 mensagens psicografadas que vão se transformar em livros. Marcel falou que tem em torno de 900 e poucas, se eu não me engano. Quando ela completar as 1000, ela deve parar o projeto. E aí ele vai publicar esses livros, como eu disse, são 10 livros de 100 páginas ou 5 livros de 200 páginas, pela FEB ou pela Leal Editora, provavelmente. Essas mensagens diárias, elas chegam todas as manhãs, 6h15, 6h20 da manhã, dispensa comentários, né, Marcel? É uma disciplina que ele fala espartana, estuda todos os dias 4 horas do Espiritismo, e às 4h20 da manhã, como eu disse, ele acorda para fazer uma higiene mental e abrir o espaço psíquico para que Marta não se contamine com aquilo que ele possa interferir na comunicação. Então ele fala todo o roteiro, 4h20 ele acorda, ele vai ler André Luiz, Manuel Flomeno, Joana de Anjos, vai ler as obras diversas, para o psiquismo dele ficar um pouco, entre aspas, atrapalhado, no sentido de vários conteúdos distintos, e ele se senta na escrivania e deixa o corpo em processo mediúnico, para que a benfeitora, ele diz que se afaste e fica olhando, ela psicografando através do corpo dele, né, um distanciamento mediúnico, que às vezes é possível, e ela escreve essas mensagens que são lindas. E aí, eu quando comecei a receber, eu digo, não, eu tenho que fazer uma opção delas. Eu sou da oratória, da oralidade, eu gosto de falar, né? Se me mandar falar em Harvard, eu falo, em Oxford, eu falo, em Massachusetts, eu falo, em Ohio, qualquer lugar do planeta, em português. Mas não me manda escrever nada. Então, eu falar é comigo mesmo.
E assim a gente vai fazendo o que a gente tem como habilidade. E a minha habilidade é essa, é de estar lá na frente do YouTube, fazendo a locução das mensagens todos os dias. Que às vezes eu fico perguntando, meu Deus, Marcel acorda 4h20 todo dia, meu Deus, como é que pode? E aí consegue 5 e poucas, psicografa, manda mensagem para a mansão, o revisor de lá da mansão das obras de Divaldo revisa o texto, devolve para ele, e ele pega na lista de transmissão 6h20 da manhã, está compartilhando, todo dia. Aí eu falei, Marcelo, e sábado que você não manda? Ele, não, Flávio, você acorda que hora sábado? Ah, não, sábado eu acordo mais tarde, 4h25. Eu digo, meu Deus. Aí eu falo, meu Jesus do céu, 4h20 todo dia, sábado 4h25. Eu digo, já estou no hábito, aí eu já vou e acordo 4h25. Eu digo, meu Deus do céu, eu fico vendo quão atrasado estou ainda, né? Quanto tempo? Aí eu vi Divaldo agora no seminário lá sobre depressão e ansiedade, peixinho, Leonardo Machado e Divaldo dizendo que dorme 3 a 4 horas por noite. Eles têm um estofo moral que possibilita que eles sustentem energeticamente isso. Se eu dormir 3 horas, 4 horas por noite, eu vou desencarnar. Eu não aguento. Eu desencarno. A gente vê os monges, eu faço parte de instituições que meditam, e eles dormem 4 horas de sono por dia, Yogananda, essa galera toda aí, Sai Baba, dorme muito pouco, mas eles se nutrem de um outro lugar, que é a moral, talvez, que dá a eles a capacidade de conseguir manter-se durante o dia com energia vital. Você vê Divaldo, 95 anos, dormindo 3 horas, 4 horas, fazendo 200 e poucas palestras por ano, psicografou mais de 300 obras, já está chegando em 300 e poucas, com vários autores, e consegue manter a saúde. Não deve ir na academia ele, não deve malhar, não deve fazer uma natação, a hidro, pilates, não faz nada, mas chega a 95 anos todo durinho. Aí vem a Iracema aí também, toda durinha, né? 79 anos, quase que 80 anos de idade, não é, Iracema? Eu sempre boto lá em cima a idade dela, toda durinha, toda cocotinha aí, porque trabalhando bem, tá aí, toda gatinha, né, Ian? Bonitona. Então, às vezes tem estruturas que a gente pode usar, é claro que isso. Deixa a idade pra lá, né? Então, tem pessoas que conseguem manter a longevidade mesmo sem fazer o que é recomendável. E é isso que a benfeitora vai nos dizer. Eu acabei de fazer uma palestra no IAC, agora está no meu canal, você viu? Falando sobre o IAC, né? Eu nunca tinha ido lá, um centro espírita maravilhoso, lindo, verdinho, bonito. Fui pela primeira vez hoje lá, a convite de Celso Seara. Falei sobre a outra mensagem dela, que sempre são as mensagens dela, foi essa daqui, né? Entre o desânimo e a coragem. Que mensagem linda! Aí eu não aguentei, tudo que ela pede, o centro, que eu faça um tema sobre o meu próprio interesse, eu escolho as mensagens de Marta, porque são muito atuais. E se vocês puderem ouvir, ouçam essa daqui, gente, foi no dia 29 de agosto de 2022, eu vou publicar no meu Instagram, ainda não publiquei, eu gravei, mas é linda demais e dialoga muito com a de hoje, que é a educação da alma, que eu tenho intitulado, para deixar claro para vocês, não é Marta que intitula, sou eu. Falei com o Marcel, eu estou intitulando porque no YouTube o algoritmo não entende se eu botar só mensagem da benfeitora Marta, todo dia ele não vai divulgar. Aí fica, aí quando eu boto um título, vai 400 pessoas, 700, 800, igual aí eu começo a fazer títulos, a guerra da Ucrânia que ela fala, a pandemia da Covid, tem 1000 visualizações, 2000, então tem que titular. Então eu pedi a autorização e ele deixou. Aí eu pego no meio da mensagem alguma coisa assim, digo, a educação da alma, não foi ela que disse não. Esse daqui foi ele. Eu digo, Marcelo, não estou conseguindo botar um título nessa, me mande aí. Ele coloca entre o desânimo e a coragem. Aí eu botei entre o desânimo e a coragem. É linda essa mensagem. Mas, para dizer então, e esses prolegômenos já muito longo, mas é importante fazê-lo, porque nem todo mundo aqui conhece, né? A benfeitora Marta, era esse espírito de escola, que foi mãe de Marcelo em 1457, salvo engano. Ele fala isso publicamente. Trabalhava no circo. Ficam aventando se ela é Marta do Evangelho, eu não sei. Só sei que o conteúdo dela, ela, Marta e Maria, lembra, irmã de Lázaro, que Maria ficou com Cristo e Marta ficou lá na cozinha? Aí Maria, poxa, vem para a melhor parte, que sou eu, que era Maria, a irmã dela, que estava com Jesus, e Marta se preocupando com os acertipos, com as coisas do lar, que são importantes, mas o mais importante é estar com Cristo. Então dizem, não é Marcel que diz, o pessoal fica perguntando, é Marta do Evangelho, é Marta? Eu não sei. O que importa é que o conteúdo da mensagem é tão edificante, é tão nobre, que não importa se ela foi Marta do Evangelho, se ela foi Marta do livro Parnaso do Além-Túmulo. Quem leu, tem uma mensagem da Espírito Marta, um poema, ela não diz quem ela é, só bota Marta, mas não diz quem é. Eu também achei que pudesse ser ela, mas Marcelo nunca me confirmou. Só disse que foi mãe dele, salvo engano, em 1457, onde ela trabalhava no circo.
Era dançarina de circo. Aí você vai dizer, poxa, uma dançarina de circo, quem é julgador, né, crítico, né, de pessoas que falam que uma dançarina de circo, entre aspas, não poderiam trazer mensagens como essa, né? A pessoa pode ser dançarina de circo e ser capacitada para fazer muito mais coisas do que um intelectual que está lá na academia, nos bancos da academia. Então, não julguemos pela aparência. Então, Marta vem com essa trajetória, já foi dançarina de circo, Marcel disse que montava a arena do circo para ela, e essa história dela é uma história linda, e a gente vai ler, como sempre, a educação da alma, que ela está mancada no nosso peito, sempre é tamancada, sabe? Aquela tamancada assim que você vai assim, joga um tamanco bufo, e ao mesmo tempo ela lisa, é assim que ela faz. Então, como Emmanuel, como Joana, são espíritos muito elevados que falam direto ao nosso coração. E a gente precisa ouvir e viver. Eu tenho lido e falar para ver se eu vivo. Eu não consigo viver. Ainda estou na leitura e tentando introjetar. Mas a cada dia lendo, um dia eu vou viver. Eu vou ser coerente e congruente com tudo que eu penso, o que eu falo, e vou ter as ações coerentes com aquilo que eu acredito. Ainda não tenho. Para vocês entenderem. Nem sempre o que eu falo eu vivo. Mas eu procuro falar de coisas que eu acredito. E um dia eu irei viver, porque é o meu fanal, a perfeição é o meu fanal. Por enquanto, eu transito no discurso, mas ao mesmo tempo, algumas coisas já sou coerente com o que eu falo e com o que eu faço. Outras não. Essas daqui, vocês vão ver o que quer dizer. Vou tentar resumir. É tipo assim, Iracema, fala que você vai para a faculdade, diz que você é excêntrica. Você fica em casa meditando, diz que você é um espírito relapso. Se você vai para balada, diz que você é um playboy. Se você resolve ir para balada, diz que você é isso, aquilo. Então as pessoas sempre vão falar de vocês, sempre vão criticar, sempre vão julgar. Não importa o que os outros nos digam, importa o que você faz com aquilo que os outros dizem de você. Como dizia Sartre, o existencialista, não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Não importa o que os outros nos façam, o que importa é o que nós fazemos com aquilo que os outros nos fazem. Então eles vão fazer o que querem. Mas o que é que eu estou fazendo com o que a senhora faz comigo? Eu estou pegando aquilo e usando para meu desenvolvimento pessoal, para me estruturar psiquicamente, ouvir a crítica e ver o que é positivo do que você me diz para somar e para eu crescer? Ou eu vou me melindrar, vou ficar de mimimi, me aborrecendo, indo para o contraditório, indo para responder, me defender? Será que vale a pena isso? É isso que a gente tem pensado. Não vale a pena perder tempo com aqueles que estão aí como se fosse a serviço das trevas, são os vingadores, são os justiceiros, aqueles que querem ver a nossa derrocada. Então a gente imagina, se Jesus, que foi Jesus, viveu o que viveu, se Chico Xavier, que foi um espírito missionário, vive o que vive, e Manduce passou pelo que passou, pelos perrengues de cuspirem na mão dela, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, o nosso Martin Luther King, esses seres que são diferenciados viveram essas experiências. Quem sou eu para não passar por perrengue? É isso que toda vez que um perrengue me vem, eu olho por aí e digo, não entre na vitimização não. Sai desse lugar de mimimi. Quem é você, bruto? Um centurião covarde que vivia em Roma Antiga, perseguindo cristãos, no Coliseu, veio com o senhor de engenho, brutal em Cachoeira, escravizando os negros, quebrando na porrada no Pelourinho, participa da Revolução Francesa com os girondinos, jacobinos, com aquele povo lá, o político, que na verdade deve ter me perdido na política, por isso que não quero ir nunca para a política, me chamam desde o movimento estudantil, aproveitando o Bassuma aqui, desde a época do movimento estudantil, queriam que eu fosse presidente diretor acadêmico, eu corria, queriam que eu fosse do DCE, pessoal lá da política, eu digo não, porque eu receio de me corromper na liderança, mas é necessário que homens de bem estejam na política. Bezerra de Menezes foi um grande exemplo de político, e que a gente tem que ter pessoas que façam um trabalho decente, mas talvez, como eu seja um ser ainda muito claudicante, o receio de me envolver, queriam que eu fosse vereador pelos fisioterapeutas, depois queriam, eu nunca vou, sempre fugindo, mas eu sei que eu tenho o viés político, eu sei. Bassuma até uma vez me disse isso, numa palestra da Comédia, assim, pô, você tem uma capacidade de oratória, aí me chamou até, quando ele era, se não me engano, do PV, ou era do PT, eu não lembro, ele era de algum partido, enfim, mas disse isso, porque ele percebe, é óbvio, a gente tem isso na nossa verve, do nosso passado, como usar isso hoje para que eu não me perca de novo nos caminhos do uso da fala para corromper, para transgredir, para desviar. Escolhi ser psicoterapeuta, escolhi trabalhar com as terapias, cuidando do psiquismo humano, daqueles que talvez eu pudesse ter feito algo de não muito contribuição para essas pessoas. Então, quando a gente volta com a proposta do refazimento da trajetória, a gente não tem que dar muito ouvidos à oposição, porque a oposição sempre vai estar aí para nos desconstruir. Então Marta vai falar isso de um lugar que para mim é importante fazer ipsis literi, como ela está aqui, para que a gente não perca o teor do conteúdo da mensagem. Então ela abre dizendo assim:
Decidido a caminhar para a conquista do reino dos céus, o cristão convicto sabe que a terra não se constitui em instância de jogos e prazeres, mas sim em abençoada escola de aperfeiçoamento e luta contra os arrastamentos perniciosos. Ponto. Esse é o nosso objetivo. Aqui é um educandário, um planeta de provas e expiações, que é chamado lá o Sítio Malsã, um presídio e é uma escola. Se aqui é um presídio, uma escola e um sítio Malsã, sinal de que aqui temos pessoas, presidiários, estudantes e doentes. Isso é um hospital. A gente não pode querer encontrar aqui pessoas que estejam saudáveis. São pessoas que estão claudicando. Mas nesse movimento, portanto, que estamos passando, nesse movimento de construção do mundo regenerado, é para a gente aprender com aqueles perrengues que a vida nos coloca, para lapidar e reparar as arestas e assim conseguir alcançar os níveis de consciência mais ampliados. É esse o nosso fanal. Todos aqui serão espíritos puros. Basta as escolhas que estamos fazendo para a construção desse ser crístico que habita em cada um de vocês. Eu tenho um ser crístico em mim. É o Buda interno, o Cristo interno, o Deus interno, o Atman, nas linguagens budistas, hinduístas, cristãs, não importa. Nós somos Deus. E como Deus em potencial, basta que vocês acessem o divino para que ele se expresse. Então, como é que nós estamos vivendo nessa sociedade? A construção da persona egóica no relacionamento interpessoal, com as máscaras que são necessárias, mas que a gente fica tanto nelas, que esquece o que nós verdadeiramente somos, ou como nós estamos. A gente representa um papel. Aqui eu estou no papel de expositor, mas eu sei o quanto as minhas dificuldades que eu vivo, o que eu me percebo, pergunte a quem eu sou, minha esposa Daisy, fala, pergunte quem eu sou. Ela vai ver que não vale muita coisa. Mas eu já valho muito, muito mais do que eu valia quando centurião, quando senhor de engenho, enquanto político, que eu falei lá da minha experiência no iluminismo francês. E essas vivências que a gente vai tendo e vai vivendo, poxa, olha para trás, quando eu li o livro, vocês leram há 2000 anos? Leram? A identificação que eu tenho ali, sabe com o que é, gente? Sulpício Starquinho. O psiquismo do Sulpício Starquinho é o meu. É aquele cara perverso, centurião covarde, que quebrou Simeão na porrada e que abusava da boa vontade de Lívia, se corrompendo com Fúvia, Lentulus, no psiquismo de Pilatos, fazendo todo mundo puxar. Eu não digo que eu sou ele, que seria... Mas é ele. Eu falei isso numa palestra com um menino, né, que é Victor Hugo, esse palestrante lindo, maravilhoso, esse menino novo. Ele se acabou de rir no encontro da FEEB, ele estava lá e disse, olha, você está falando sobre Ave Cristo, sobre os personagens aqui, Quinto Varro. Eu vejo que há 2000 anos, Victor Hugo, você devia estar lá com um dos amigos de Emmanuel. Eu fui Sulpício Starquinho, ele deu risada como o quê? Porque é o que eu sinto. Quando a gente olha para dentro, eu estou mais próximo do Sulpício Starquinho do que de uma Lívia. Entende? Emmanuel era um atrasado. E eu fico feliz quando eu vejo Emmanuel sendo quem era. Olha quem Emmanuel era. Era um senador impiedoso, vaidoso, e que viveu o que viveu com Jesus nas margens do Tiberíades e não quis aceitar que Flávia foi curada pelo Cristo. Lívia ali com a fé inquebrantável, que era o Jesus, o Messias, e ele atrasadinho. Aí volta como Nestório, ou seja, o espírito que ele foi Públio Lento Sura, o próprio bisavô que ele era dele, que volta como Emmanuel. Então furaram os olhos dos desafetos políticos. Olha que cara atrasado Emmanuel, mas ele é Emmanuel hoje, então o Flávio também pode ser. Então quando eu me vejo na minha trajetória, eu não tenho vergonha de saber que eu fui Sulpícios, entre aspas, viu gente, eu não fui Sulpícios, eu falo do psiquismo de Sulpícios, ou seja, não valia nada. Resumindo o assunto, não valia muita coisa. Tem gente que é espírito do psiquismo de Bezerra, do psiquismo de Marta, do psiquismo de Joana. O meu psiquismo era de Sulpício, está aqui. Leia para vocês verem. Diz assim, aí você vai olhar para mim assim, que miserável esse homem. Só que quando eu vejo a trajetória desses seres... o livro há 2000 anos. É um livro há 2000 anos. Quem passou na Terra, não leu 5 romances de Emmanuel, não encarnou, não está no planeta. Não adianta estar aqui e não ter lido há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Renúncia e Paulo Estevam. Se vocês não lerem esse livro, gente, para que sim. Se vocês estão aqui e não lerem esse livro, para que está aqui na Terra mesmo? Fazendo o quê? Vamos lá, gente, volta comigo aqui, vem comigo. Vou dizer de novo, quem passou no planeta e não leu esses 5 livros, não sabe para que está vivendo, para que está aqui na Terra mesmo, fazendo o quê? Vendo novela, vendo Pantanal, vendo jornal, beleza. Aí você tira 1 hora por dia, você lê um livro desse em 20 dias. Por que não lê? Leiam, gente. São histórias, são verdadeiras sagas. Você lê há 2000 anos, eu já li 5 vezes há 2000 anos, já ouvi audiolivro.
é um livro marcante na vida de um ser humano. Mas essa digressão que está aí muito longa é para dizer, a gente, enquanto não houver Cristo, 50 anos depois, há 2000 anos, Paulo Estevam e Renúncia. São 5 romances de Emmanuel, que são obras-primas que vocês devem ler nessa encarnação. Antes de desencarnar, leia essas obras, ok? Desce e compra tudo lá embaixo, que certamente você vai dizer, Flávio, muito obrigado por essa indicação, porque são livros preciosos. Então essa história que eu estou dizendo, que são novelas, sempre a gente gosta da fofoca, né? É normal. Você vê quando a gente vai falar de coisa edificante, tem sono, vai ler um livro, dorme. Mas lá é uma saga, é romance, vocês vão ficar curiosos. E Sulpício fez o quê? E Lívia, será que Pilatos vai pegar Lívia? Será que Lívia vai trair Emmanuel? E Emmanuel vai fazer o quê no Coliseu? E agora, eu vou dar um spoiler logo, vou dar. Vocês não vão ler mesmo? Vou dar um spoiler, pode ser? Tá um spoiler, mas eu não vou ler mesmo. Então, Emmanuel fez o que lá? Ele veio como senador, porque ele era o próprio bisavô dele. Porque, como bisavô, ele furava os olhos dos perseguidos políticos dele. Emmanuel vem, tem um sonho revelador, com uma opção de poder se encontrar com o psiquismo do que ele foi, perverso, político perverso, voltou como senador romano, e aí ele morre, porque André de Gioras, que é um judeu, lembro tudo, pegou o filhinho dele pequeno chamado Marcos, capturou, porque ele prendeu o filho de André de Gioras, e porque jogou uma pedra na comitiva romana, e ele, como impiedoso, livre, falou, não faça isso, não faça isso. Ele foi, prendeu, deixou nas masmorras, tornou escravo. André de Gioras foi pedir clemência, por favor, senador, libera meu filho, Saul, se eu não me engano, libera Saul. Ele disse, não, ele vai pagar por isso. Aí o André de Gioras, pai dele, judeu, com raiva, capturou Marcos, raptou, criou Marcos como judeu, mas era romano. Marcos ficou grande. Quando lá no final da história, vou dar um spoiler logo, ele pega Públio Lentulus, ele pega Emmanuel, que é Públio Lentulus, captura e manda quem furar o zoinho. Quem é que fura o zoinho de Emmanuel? Emmanuel, você sabe quem é que eu estou falando? É Públio Lentulus. Quem é que fura? Marco. Marco vai lá e cega o próprio pai. E André de Gioras se vinga. Olha que treta. Uma treta dessa, vocês querem ver. Meu Deus, quero ler, porque são tretas. Isso entretém vocês. Vocês vão querer ler até o final, vocês não querem parar. Então cega o próprio pai. E aí ele fica cego e morre com a erupção do Vesúvio, lá com a escrava, esqueci o nome dela, Lara, não, enfim, esqueci o nome. A Célia, acho que é Célia, se eu não me engano. Célia de 50 anos depois. Enfim, a história de Públio é essa. Aí você vê Paulo. Quem foi Paulo? Covarde, piedoso, assassino, vale nada. Vale nada. Então eu falo assim porque eu me regozijo. É como se fosse revolução, eu posso dar certo. Ele não valia nada, Saulo. Vagabundo, matava os cristãos, batia, perseguia, não era nada. Depois vai para a história de Damasco e diz, meu Deus do céu, por que ele persegue Saulo? Por quê? Ah, Senhor, o que queres que eu faça? Entre Damasco e lá eu digo o que você vai fazer. Ele se faz um movimento de acesso ao self, sai do personalismo egóico e acesso ao divino. Então, em Saulo tinha o Paulo, em Emmanuel, em Públio Lentulus tinha Emmanuel, e Flávio tem Deus, tem um Deus aqui. O que eu estou fazendo para acessar esse Deus? O que vocês estão fazendo para acessar esse Paulo, esse Emmanuel, essa Marta, essa Lívia, essa Alcione, essa Célia, dessas obras magistrais? O que vocês estão fazendo? Perdendo tempo quando os outros falam de você? Perdendo tempo com redes sociais em horas infindas sem se dedicar ao mergulho interior? O que vocês estão fazendo? É isso que Marta vai dizer quando ela continua dizendo. Ela vai falar, do berço ao túmulo, lutará contra as próprias imperfeições e não verá no corpo senão preciosa ferramenta de burilamento, sem a ele se agarrar em 3 vario de cupido frustrado. O que acumular ao longo da existência será sempre troféu que o mundo confere um momento e confisca no minuto seguinte. Então toda essa luta que a gente vive para acumular bens materiais, que são legítimas, a gente precisa dos recursos materiais, aí está no mundo. Não há problema em vocês terem um bem-estar social, uma casa boa, terem um carro para se locomover, precisa. Mas o problema é que a gente inverte a ordem. A gente vive no mundo para ter, esquece do essencial que é ser. Porque ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. O que vocês estão dedicando ao ser imortal, ao espírito imortal que vocês são? É somente uma noite de sábado que vem no centro espírita? É um dia que vocês dão para poder fazer o evangelho no lar? Ou vocês procuram 7 dias da semana estarem se colocando à disposição da seara do Cristo, com os trabalhos mais singelos, entre aspas, que sejam, como eu falei da parábola dos talentos,
Qualquer talento, eu falei essa semana no Centro Espírita Coração de Maria, se eu não me engano, eu falei sobre isso. Eu falava sobre os talentos daqueles que são um talento que você tenha, o cara foi e enterrou, o que recebeu 2 dobrou, o que recebeu 5 dobrou. E aí o servo, o chefe daqueles 3, que é Deus, falou assim, amigo, você tinha um talento que era conversar com velhinhos, como minha amiga aqui, idosa de 82 anos, e não ia conversar com a velhinha, que ela estava lá camada, coitadinha, sentada na casinha dela, bateu um papo com a velhinha, ô minha velha, ela não que ela está útil, funcionar, mas tem velhinhos com uns abrigos aí, que requerem uma historinha de repetição. Aí você pega esse talento seu, eu não tenho nada, Flávio, não tenho habilidade não. Você tem. Você pode ouvir uma velha contar as histórias que ela conta milhares de vezes. Vai no domingo, por um abrigo, fica ouvindo história de velho. Ou vai pegar a criança com câncer e vai ficar lá fazendo uns brinquedinhos para ele. Tire o tempo de sua vida, mesmo que seja uma coisa, entre aspas, inicial forçada. Que não seja do self, seja egóico. Seja uma necessidade de reparar e de ser solidário, mesmo que seja de persona, uma persona de solidário. Mas é nesse embate do convívio com o outro que você se desenvolve. Não há desenvolvimento se não há envolvimento. É no envolvimento com o outro que a gente se desenvolve. Ninguém vai ficar por anos a fio meditando no Tibete, achando que com isso ele está evoluído. Ele precisa vir para o lugar do mundo, para viver os embates do mundo, e é nesse contraditório aqui que a gente vai ver o quanto a gente evoluiu. André Luiz vai retornar um dia. Emmanuel já está reencarnado no interior de São Paulo com 22 anos. Joana de Anjos vai vir em breve, que de volta já me falou, que vai reencarnar em Minas. Pensei que era na Bahia, mas vai reencarnar em Belo Horizonte, ou Minas Gerais. E depois vem para a Bahia, segundo ele. Pensei que ela vinha para cá. Joana vai voltar, mas ela vai mostrar aqui o grau de desenvolvimento que ela realmente tem. Como Emmanuel vai se manifestar daqui a pouco, ele está com 22 anos. Deve aparecer no cenário nacional daqui a pouco. Estou curioso para saber esse menino onde ele está. E de repente, ele vai ter que mostrar que ele está forte nos princípios éticos e morais para enfrentar as vicissitudes no convívio com o mundo, sem se corromper, sem se conspurcar, sem se violentar, como Jesus mostrou que o único que nunca se maculou. Os outros, todos nós, somos seres claudicantes e faz parte do nosso aprimoramento. Nessa perspectiva, eu tenho até 7, não é, minha linda? É até 7? Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Então, ela continua dizendo, nesse movimento de construção do ser novo, do ser crístico que nós somos em potencial, a gente tem que se dedicar a esse espaço de não perder tempo o que não é essencial. Por quê? Tem um ditado de Marcelo Portela que fala, o dinheiro ele é fundamental, mas não é essencial. O dinheiro compra sexo, compra bajulador, compra roupa, mas o dinheiro ele não compra amigos, ele não compra o amor. Então, o dinheiro é fundamental. Sem o dinheiro eu não estaria aqui. Sem o dinheiro esse centro não existe. Mas ele não é essencial. O essencial da vida é o amor, a amizade, a fraternidade. Isso é essencial. A gente não vive sem isso, sem afetos, sem cuidado. Então, não quer dizer que a gente não busque a nossa melhoria financeira. É óbvio que a gente precisa. Mas não colocar lá toda a nossa energia. Não importa o trabalho que vocês estejam desenvolvendo. Não importa. Pode ser o mais periférico. Eu digo sempre isso. Eu atendo pacientes com transtorno de pânico, com burnout, com depressão, com várias crises existenciais, desde pessoas que ganham 120 mil, foi a pessoa mais rica que eu já atendi na minha vida, que chegava lá com um Land Rover, com um carro de 650 mil, o que é isso? Existe isso? Casa de 5 milhões, com não sei quantas suítes, para que isso? E o vazio existencial. Um vazio imenso na alma. Como eu atendo pacientes de 2.500 que ganham, e que também tem um vazio existencial. O problema não está em ter. Ter e não ter, não traz felicidade. Felicidade é ser. Você pode ter muito sendo, vai viver bem. Você pode não ter nada sendo, vai viver bem. Mas se você não tem nada e não é, vai se corromper. Narcotráfico, vai querer ter dinheiro, roubar o tênis do outro, fazendo besteira. Se você tem muito e é, você consegue transitar nas posses do ouro sem se conspurcar, sem se corromper. Mas como diz no Evangelho, é muito mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar dentro do céu. Por quê? Porque a riqueza abre portas para a concupiscência, para a lascívia, para os bajuladores, para os acessos às coisas mais fáceis que vem, que você compra. Eu vi essas pessoas aí comprando o que quer, e o dinheiro vai sendo assim, saindo, e ele termina perdendo o sentido existencial. E aí eu falo, por que você está lá? Uma juíza que eu atendi uma vez, eu digo, mas eu estou deprimida, você está doente, por que não larga isso? Não, eu sou magistrado, eu fiz um concurso, eu tenho aqui um carro, mas você está morrendo. É o Titanic afundando. E a gente vendo, está afundando o capitão, não, eu vou com ele junto até o fim. Tudo bem que o capitão tem que ir para o fim, salvou todo mundo, mas ele não vou pular não, porque eu vou morrer junto com o meu navio, que é novinho. Foi a primeira viagem dele, eu vou deixar esse Titanic para o... Mas vai afundar, vai afundar.
E eu disse assim, daí eu estou preso a esse navio aqui, não vou dizer que não é assim que a gente vive. Está preso ao emprego, que remunera bem, que lhe dá um destaque social, tem todas as perspectivas ali, mas está vendo que aquilo está trazendo transtorno, mas não larga. Porque o grau de autoconhecimento é tão precário e autodescobrimento que você pensa que fora daquele lugar não vai haver salvação. E eu digo, é muito melhor que você venda um sanduíche integral na praia, vendo uma coxinha ou um cachorro quente na esquina, estiver ligado ao propósito da sua vida, você vai ser feliz. Sempre digo isso. Se você estiver alinhado ao seu propósito, você que mandou mensagem, foi da outra vez, que legal ver você assim da máscara. Se você estiver alinhado ao seu propósito, das práticas integrativas, os seus trabalhos de acupuntura, de reiki, o que for, é o seu propósito, vai estar plena, ganhando 1.500, 2.000, 100.000. Mas se você está ligado ao propósito, se você não está ligado ao propósito, vai estar fazendo medicina, direito, bacharelado, não sei o quê, concurso, não sei o quê, porque você quer o status, quer o que o pai disse, o que a mãe disse, o que a sociedade mostra, que lhe dá recurso, você vai ter algum tipo de preço, vai pagar um preço por isso. Está desalinhado da proposta. Flávio, eu estou na minha praia lá com meu chapéu, tiro meus 2.500 por mês, vendendo meu sanduíche integral, meu açaí, e aí eu tenho meu propósito. Poxa, que legal, ele está saudável psiquicamente, ele está funcional, ele vai ter o filho dele numa escola pública, ele não vai poder botar o filho dele nas escolas particulares, ele vai poder viajar para a Europa todo ano. Ok, mas ele não tem isso como o sentido da vida. O sentido da vida é algo muito maior, despertar da consciência, o que deveria ser o sentido de todos nós, que nós não às vezes fazemos isso. A gente faz com um propósito, como diz Eckhart Tolle, a gente tem um propósito primário e secundário, a gente se prende ao propósito primário. Qual é o propósito primário? Trabalho, família, filhos, lazer, isso é propósito primário. É o despertar da nova consciência. Qual é o propósito? Esse é o propósito secundário. Qual é o propósito primário? O despertar da consciência. Se você está ligado com o despertar da consciência, o propósito secundário, trabalho, esposa, filho, família, vai vir por acréscimo. Está no Evangelho. Buscareis o reino dos céus e o demais será dado por acréscimo. A gente não busca o reino dos céus, a gente busca o reino da terra. E aí esquece do essencial, que é o reino, que deveria ser a busca do nosso reino dos céus. Então ela continua dizendo, descobrirá que filhos são parceiros de evolução, que o lar pode se converter em fornalha de amargas aversões ou se converter num pedaço do paraíso aqui mesmo, no solo do mundo. Quantas famílias, se perdendo, entre brigas fratricidas, que a gente vê de polarizações políticas, sem falar partido qualquer que seja aqui, pelo amor de Deus, aqui o Centro Espírita não é lugar para isso, mas você vê a polarização entre partido A e partido B, candidato A e candidato B, e aí o pai briga com o filho, porque tem pais e filhos que são de candidatos diferentes, e se desunindo. É uma briga que está acontecendo na sociedade em 2018, foi gravíssima, tem que ter muito cuidado esse ano, graças a Deus está mais cuidadoso, parece. Para que isso não aconteça. Se ela tem uma profissão política de alguém e eu tenho outra, eu tenho que ficar com o que é comum. O que é que a gente tem de bom? Nós somos espíritas, nós propagamos o bem, queremos trabalhar no amor, mas ela quer o candidato A, eu quero o B, e aí não fale sobre isso comigo. Porque não tem como dialogar sobre esse espaço, pelo menos das pessoas assim. Lá nos lugares das arenas, onde tem que ter o debate, sim, mas aqui não. Porque começa a ter o perrengue, não, mas você não está vendo, você não sei o que, você não sei o que, você é bolsominion, você é esquerdopata, você não sei o que, parará. Começa uma confusão, quando você se percebe, eu digo que eu não saber quem ela é. Eu tenho pessoas que são de determinadas denominações que eu não compactuo. Aí eu fico jogando vôlei com elas, brincando no meu condomínio, eu jogo vôlei de praia. Aí eu digo, quando eu sei que ela é, eu digo, aquilo incomoda, a pessoa atrasado. Eu sou primitivo. Não é possível que acima é isso ou aquilo. Não é possível que ela gosta de uva, vou botar uva e maçã. Ela gosta de uva, eu gosto de maçã. Ou então ela gosta de maçã, eu gosto de uva, não sabia que Iracema gostava de maçã, meu Deus do céu, agora, aí já muda tudo dentro de mim, eu já não fico confortável, eu sinto isso em mim, porque eu me analiso, não é confortável, é desagradável. Meus pacientes eu nem quero saber, porque na hora de atuar na sessão terapêutica, eu já sei o princípio ideológico que está por trás daquilo, o princípio que a pessoa apresenta, e meu Deus, como é que eu vou dialogar com ela? Eu não consigo ser isento 100%, eu não consigo ainda, eu trabalho para isso, mas é difícil saber que alguém professa essa linha de pensamento e vendo tudo que está mostrando e continua naquilo de, meu Deus, é melhor deixar isso de lado. Aí eu faço o quê? Me fala sobre a sua busca de espiritualidade. Estou lá na igreja da Umbanda, que legal, como é lá? Os caboclos comunicam, lá em Candomblé, não, tem a China, não sei o que. Aí eu converso, aí eu consigo transitar, mas falando da parte política, não dá para falar. Até Bahia e Vitória dá. Eu sou Bahia, tem pessoas que são Vitória, eu consigo transitar, mas nessa arena política que está aí, é algo muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado, para não se perder na própria família, com os dissabores que as famílias estão vivendo, por essas divergências ideológicas dentro da própria construção do lar.
trabalhar com aquilo que é o positivo que o outro tem e deixar aquela ideologia dele, ele fazer o caminho que ele quer, desde que não ofenda na sua relação com o outro, apesar de ter implicações sociais importantes, né? Mas vamos lá. Constatará inúmeras vezes que os pontos de vista que emite serão solenemente ignorados, ideais descartados e iniciativas desconsideradas. E ainda assim se manterá otimista. Isso é um cristão. Terá os pés pisoteados por amigos e irmãos de ideal que não se desculparão da ofensa cometida e a eles continuará permutando consideração e respeito sem qualquer tipo de revide. Olha que coisa. Você viu que o início da fala é a educação da alma, que ela termina dizendo isso. Isso aqui é o processo do que deveria ser a escola de aperfeiçoamento dos cristãos que somos nós. Então, terá o pé pisoteado, quem tem essa estrutura para contar isso, tem um pé pisoteado por um amigo e por um irmão, e que não vai se desculpar da ofensa que cometeu, e a eles continuará permutando consideração e respeito sem qualquer tipo de revide. É muito difícil, né? É muito difícil a gente conseguir manter isso. Eu lembro de Estevão com Paulo. Estevão, aquela condição moral inquebrantável, muito mais forte que Paulo provavelmente era, porque ele trabalhava com os trabalhos braçais lá, e aí Saulo chama ele para um questionamento no Sinédrio, e ele fica lá impassível, e mesmo morrendo, ele fala assim: Abigail, Saulo é bom, ele defenderá o Cristo do mesmo jeito que ele defende Moisés, quando ele descobriu que é o Cristo. Ele vaticinava algo que ele já sabia que aconteceria, e Saulo se tornou o Paulo, que foi o apóstolo dos gentios e fez o que fez. Sem ele o cristianismo não teria sido tão difundido como foi. Então, Jesus, ele via em você o potencial divino. Então a gente está tentando exercitar, eu estou tentando, viu? Eu falo você, mas eu estou tentando orar por algumas pessoas. É difícil, mas vê que em Iracema tem o divino. Por mais que Iracema apresente, vou pegar você, Iracema, uma pessoa que seja autoritária, seja despótica, seja inescrupulosa, eu tenho que me esforçar para ver nela o Paulo que tem. Eu tenho que olhar dentro de Judas a Joana d'Arc, que Judas volta com Joana d'Arc, traiu Jesus. Se a gente ficar vendo Judas até hoje, eu me pergunto como é que a gente continua apedrejando Judas. Até hoje, Judas já evoluiu. Humberto de Campos fala nos seus livros a trajetória de Judas. Ele já é um espírito, a Amélia Rodrigues também fala, ele já conseguiu alcançar o padrão de desenvolvimento que ele precisava, já entrou na culpa tóxica, que não é legal, ele foi para o remorso e se matou. Pedro sentiu-se culpado por ter negado o Cristo, mas entrou na culpa, que é o arrependimento, que está no livro Céu e Inferno. Ele foi, espiou a dor de ter negado o Messias, depois ele foi para o reparo, criou a casa do caminho e gerou o que gerou. Então Pedro teve culpa por negar o Cristo, mas não se toxificou com a culpa, que é aquela culpa egóica, que a gente está no Setembro Amarelo, a gente vai falar sobre isso mais à frente. É óbvio que é um mês de prevenção e combate ao suicídio, mas a gente diz que o suicida ele não é nem covarde, ele nem é corajoso. Tem gente que fala corajoso, pulou na frente do trem, covarde, não enfrentou. Nem é covardia, nem é coragem. Mas a gente pode dizer que é um grau de egoísmo extremo. Porque está na questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual é a base de todos os vícios que tem na humanidade? O egoísmo. Então, se você procurar ver a vaidade dele, a minha prepotência, o seu orgulho, o que está por trás é o egoísmo. Então, o suicida é um grau de egoísmo extremo que não suporta os desafios que a vida colocou, e por não suportar, ele abrevia a própria existência e sai pela via do autocídio, que é uma via infrutífera, que não deveria ser. A gente não está julgando ele, é o que ele conseguiu fazer. Aí tem que acolher, tem que ouvir, mas tem que entender que o suicida ele não consegue suportar a dor, e por não suportar a dor, a gente vai entender que a dor humana, a gente não quer que ele suporte, mas ele tem que ter o reparo e o suporte para a pessoa, mas não pode deixar de entender que é uma forma de egoísmo extremo, porque ele se mata, deixa filhos, mulheres, marido, ele só pensa na dor dele. A dor dele é mais importante. Foi traído pela mulher, não tem condições de enfrentar com humildade o ser traído, perdeu o emprego, ganhava 200 mil, passou para 50 mil, como teve lá na época da crise, se mata, se joga no prédio do Rio de Janeiro, joga-se com os filhos junto. Teve um caso no Rio de Janeiro, se matou com mulher e filho. É um cara que pega e vê uma situação de estupro de alguém e não suporta, vai, mata a pessoa e se mata. O que está por trás disso é o orgulho e é o egoísmo. A gente tem que combater isso em nós, não é no outro.
é em nós. Então, quando eu digo que eu olho em Iracema, o divino que habita nela, é o que eu falo na política aí fora, que é um cenário que a gente mais pode exercitar isso. Eu não vou mentir. Às vezes eu fico orando por alguns irmãos, e eu fico, meu Deus, mas eu não consigo. Aí depois eu vejo, faz outra besteira, eu digo, e aí dá uma agonia no coração, eu digo, inclui ele, irmão, inclui ela, inclui no coração, porque a proposta é essa, incluir no coração, que é o que Cristo nos fala. Eu não consigo. Cristo incluiu Pilatos, Cristo incluiu Herodes, Cristo incluiu Judas, Cristo incluiu Pedro. Cristo não criticava, não julgava ninguém, ele acolhia todos. Eu não consigo, mas eu quero ser ele um dia. É o meu vir a ser, é o meu modelo. Mas eu tenho que reconhecer que eu ainda não estou lá. Mas eu não devo negar isso, eu devo reconhecer minha sombra, ver um ser humano comum imperfeito que eu ainda estou, e dizer assim, olha, ok para isso, você ainda está assim, mas você era bem pior. Você foi Sulpício Starquinho, você foi um senador, você foi um revolucionário, um senhor de engenho, quebrava o negro na porrada. Imagine, botar no pelourinho, tome-lhe porrada, tome-lhe. E eu fico hoje assim olhando, eu acabei de ler o livro A Gênese agora de tarde, tem uma nota de rodapé lá falando sobre a questão do negro, que Kardec na época dele tinha a frenologia e tinha Lavater e outros lá, que trabalhavam na ciência da época, entre aspas, que considerava isso, e ele vai ter que se retratar a Federação Espírita e a editora, mostrando que Kardec não era preconceituoso, pelo contrário, pegou várias passagens mostrando que Kardec, o Espiritismo, pelo contrário, ele aceita todos os credos, todas as raças, tudo que possa ser diverso. E aí eu me pego nisso, a gente brigando hoje, eu entendo que o negro sofre muito preconceito, eu sei que eu sou negro de cor parda, ela é negra de cor parda, tem aqui um negro, ele é negro de cor preta, eu não sabia identificar, eu sou negro, minha bisavó foi negra, e ela pode ter sido, a minha bisavó, eu mesmo ter sido o que teve ela, porque eu vivi em Cachoeira, na Bahia, e minha bisavó era ali por Cachoeira, na Bahia, e meu bisavô, esse triavô, era um branco português, que pegou ela, que era empregada doméstica, engravidou, teve minha avó Urânia, que teve meu pai e tem eu. Olha a minha geração do negro, está bem perto. Eu mesmo, escravocrata, olha bem, que quebrava na chibata o negro, volto filho dos próprios negros da minha geração. Então não tem cor, não tem raça, não tem credo, tem os espíritos imortais, vivendo experiências em corpos distintos, em culturas distintas. Claro que ele tem que combater o racismo, tem que combater a homofobia, tem que combater tudo isso. Mas entender que hoje negro, se eu sou, eu fui branco, de olhos claros, e que se eu fui indígena, eu também fui chinês. Se eu fui chinês, eu fui africano, eu fui australiano, eu fui americano, como eu fui. Eu resgatei minha vida do negro, Bassuma, que eu fiz uma pós-graduação em terapia regressiva e regredi bastante durante 2 anos a minha memória, vidas passadas, e eu precisava regredir os outros. E lá na regressão eu vi por que eu não queria liderar. O medo da liderança era justamente o medo de levar a minha comunidade para onde eu levei nos Estados Unidos, meu resgate do negro. Não foi vir escravo. O pessoal pensa que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Não necessariamente, além do Cristo, é lei de amor, de justiça e de caridade. Eu escolhi vir negro no sul dos Estados Unidos. Abraham Lincoln no norte libertou os negros do norte e os negros do sul foram depois. Eu era uma liderança política negra no sul dos Estados Unidos. E fui pego várias vezes pelos brancos para fazer tortura. O que você está fazendo naquela comunidade? Eu enganava, não, é religião, eu era protestante, era minha reuniões comunitárias. Mentira, eu estava fazendo reuniões para insurgência do povo negro, falando, nossos irmãos do norte já estão livres, a gente precisa se libertar. E aí, meu amigo, sabe o que aconteceu com um amigo velho aqui? Numa igreja, domingo, eu fazendo tipo assim com vocês aqui, falando, aí cheia a comunidade, crianças, pessoas, as velhinhas, os pais, os filhos, eles fecharam as portas da igreja com aquelas madeiras, e via nitidamente na minha regressão, achava que era filme, mas era tão a sensação da ponte somática, tudo vinha, a catarse vinha, eu chorava, não, eles jogaram tochas, não foi o Ku Klux Klan, e queimaram toda a minha população dentro daquela igreja, e eu fiquei com pânico de liderar, fui para o além, o bardo, lá fui recebido pelos benfeitores, e aí não conseguia me perdoar, uma culpa, não lidero mais, como é que eu vou liderar para meu povo morrer queimado do jeito que morreu? E aí, meu povo negro, vem todos eles me receber, olha, o branco, o escravocrata, que vem abolicionista negro, não precisei ser escravo, não é necessariamente, foi escravo, tem que ser escravo, e volta se reconciliando com a consciência de culpa, tentando liberar os negros da escravidão no sul, e morre com a comunidade. Se culpa, é recebido no além, e no além eles vêm me perdoar, eles vêm dizer, não, você fez o que tinha que ser feito. Eu tive que ter essa visão. Eu lá, eles chegando todos assim, as crianças, as mães, as mulheres, os velhos, os homens, e eu chorando
e ele chegando naquela imagem e dizendo assim, foi o que foi possível, era isso que tinha que fazer. E eu chorava, me perdoe, eu não sabia que ia acontecer aquilo, morreu todo mundo. Então, aí eu me liberto disso quando eu faço essa regressão, aquele núcleo psíquico que era um complexo, que eu não conseguia enfrentar as minhas lideranças, eu comecei a assumir lideranças, pronto, assumo liderança agora, meu grupo Caritas Salvador, 17 anos, fui diretor-presidente lá, estou aí liderando algumas coisas, então agora eu tenho condições de olhar que eu não preciso viver na culpa e no remorso daquele ato que de liderança me levou para um lado de perdição, não por minha culpa, mas porque eu estava na liderança, foi como eu encarei. E hoje eu consigo ter um pouco mais de coragem de liderar pessoas. Então, para ir terminando, ela continua dizendo assim, se dirigente será tentada por propostas de subordinados ou agentes das sombras para que abandone a ética e se filie ao partido da podridão moral. A gente vai ser sempre cooptado nos partidos políticos, não vem para cá, tem uns conchavos aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí, se não tiver uma retidão, você se perde. Se subordinado, em algum instante poderá ser procurado por um emissário do menor esforço, atento ao ganho fácil, a fim de enredar o mesmo na trama de conchavos criminosos. Olha que coisa. Se religioso, assistirá alguns amigos de verbo fácil, na tribuna, como eu fiquei em conflito por muito tempo, e conduta imprópria na vida privada. Eu, quando comecei a fazer palestra, tive vergonha. Peixinho que me empurrou. Por quê? Empurrou entre aspas. Eu já estava na Federação Espírita, eu tenho 22 anos lá, e aí de repente o Peixinho disse assim, rapidinho assim, isso é importante, porque faz parte disso aqui, ó. Se religioso, assistirá um dos amigos de verbo fácil na tribuna, e conduta imprópria na vida privada. Eu sei completamente um pombo sujo, que eu sei que eu sou, e tentando me limpar, ou seja, ainda um vaso sujo, que é óbvio que a água do Evangelho passando vai limpando essas asas sujas e esse vaso sujo, mas eu me reconheço um pouco sujo, porque eu tenho muitas mazelas ainda que eu estou me lapidando, óbvio. Aí eu falo, mas como, Peixinho? Eu vou falar na tribuna espírita, eu não vivo isso não, Peixinho, eu estou lendo essas coisas, mas eu não consigo viver isso não. Eu li o Evangelho, li o livro do Espírito, toda a codificação, eu não estou vivendo isso não. Como é que eu vou chegar na tribuna espírita para falar algo de que eu não vivo? Ele, meu filho, a sabedoria de Peixinho é incrível. Ele, se você esperar viver tudo isso que você está lendo, você nunca vai começar a falar. Comece a falar, que em falando, quem sabe você começa a viver. Está em Leão Denis, no Problema do Ser do Xingador, tem uma passagem que fala sobre isso. Eu digo, puxa, Peixinho, e aí, em frente à vergonha, porque falar para uma plenária como a sua aqui, de poucas pessoas, um ou outro me conhece. Aí pode ter uma senhora aqui, eu sei quem você é. Você estava ali na fila do banco, eu pedi passar, você não, velho, vai para trás com a velha. Aí, eu posso ser uma pessoa assim, estou no trânsito, você estava lá, você me viu, e o público deu uma fechada em você, aí chega aqui, eu falo diante para mim, não olho para você assim, meu Deus, que vergonha. Você fica com vergonha, porque esse cara aqui eu sei que eu dei uma fechada nele, porque a gente não vale muita coisa na vida, no mundo aí fora, a gente não é perfeito, eu sou perfectível. Aí você fica com vergonha, a cena me vê aqui, a gente conversa com o dele, você vê que eu sou em casa, aí esse menino não vale nada. Aí está acostumado a ver e receber os elogios, ele é lindo, ele é um amor, não sou não, mãe velha. Não sou não. Eu sei que eu melhorei muito para quem é o taquinho e ser o que eu sou hoje, Ave Maria. Eu não quero ficar no lugar de me colocar me depreciando, não é isso. Mas o entendimento de quem a gente está, como a gente é. Eu sou espírito puro, eu sou espírito em potencial de pureza. Se eu sei que eu sou um espírito fadado, o meu fanal é o aprimoramento moral, eu sei que em mim tem isso em germe, como tem na semente do abacate o abacate. Eu sei que tem em mim a semente do Cristo. Eu tenho que cultivar isso reconhecendo a sombra, não é negando a sombra. Se eu nego essa podridão toda que eu tenho, eu não consigo encontrar o caminho da luz. É colocando luz na sombra que eu consigo me iluminar, revelar o divino que eu sou. Aí Peixinho dizia isso, vá meu filho, vá falar. Aí eu comecei a falar para 5 pessoas. Eu digo, não, 5 eu conheço, aqui uma, dois. Aí eu só queria ser pequeno, é 5 pessoas. Eu falava assim, essa aqui ninguém me conhece, aqui eu sei que eu estou fazendo besteira, as minhas besteiras do dia a dia, mas ela não sabe que eu faço alguma merda na escola, na faculdade. Meus colegas de faculdade, se tivesse na plenária, assim, você é meu colega de sala, eu sei quem você é, rapaz. O que você está fazendo aqui? Falando essas coisas todas, e na sala está lá, egoísta como quer, atropelando todo mundo, tomando a fala do outro, não faz caridade, não faz nada. A vergonha bate nesse momento. Passar por cima disso é continuar vivendo no movimento de busca do aprimoramento e, ao mesmo tempo, enfrentando as adversidades que vocês vão ter que ter, se mostrando vulnerável. O vulnerável não é o pobre que eu vou sair agora com o grupo Caritas, lá para Cabula, entregar sopa. A gente vai encontrar um monte de gente vulnerável social, gente que usa droga, são 17 anos desse trabalho de rua, a gente já conhece, eles não são traficantes, às vezes na comunidade tem pessoas que sabem que a gente é do grupo Caritas, não faz nada, mas depois ali assalta, às vezes vai assaltar, diz, não, você é do Caritas, aí não assalta você ganha uma moral até com eles. Isso acontece, é saber que nesse processo de burilamento,
você vai conseguir revelar a luz. Não de negar a sombra, é incluir a sombra, mesmo sendo um religioso que tem uma conduta na tribuna que possa ser digna de nota. Na vida imprópria você tem que olhar para isso e dizer assim: eu sei, eu já fui bem pior, hoje eu estou me melhorando. E o processo de transformação moral, para finalizar, é um processo psicodinâmico. Não é um processo que você diz assim: eu quero me modificar, não ser bom. Isso é mudança de comportamento, isso é mudança egóica. A transformação moral genuína é aquela que acontece a partir do self. De tanto você viver a experiência do contato com a dor ou com aquela realidade, algo em você muda. E você simplesmente vai de um nível evolutivo para o outro. E você não percebe. Você não fez esforço para mudar o homem arrogante que eu sou para um homem solidário. Não é aquele esforço que eu faço para um homem vaidoso para me tornar humilde. Não, eu vou ficar numa pseudo-humildade, que é muito comum. Aquela voz Lexotan, Rivotril: oh, meu filho, muita paz. Meu irmão, muita paz. Aí você vê o espírito, com gente assim: ô meu irmão, aí sai de casa, aí diabo, não sei o que, na primeira curva ali, não sei o que, ninguém sabe o que eu estou passando aqui, diabo. Ah, o seu espírito era muita paz, meu amor, Então, essa paz Lexotan, Rivotril, é o que está acostumado à sociedade hipócrita. Como Jesus disse: sepulcros caiados, bancos por fora e negros por dentro, podres por dentro. É esse o movimento que eu estou vivendo contra-hegemonicamente a isso. E ela vai terminar dizendo: constatará muitos adeptos do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quando mais desejar companhia, será constrangido à solidão quase que absoluta. E quando se veja faminto de silêncio e um lugar à parte para cultivar os valores da alma, se verá jogado na cova de leões famintos e hienas carniceiras. Olha que coisa. Se adotar vida simples, será taxado de relaxado. Se você adota vida simples, é taxado de relaxado. Se buscar ajustar-se à moda de seu tempo, as redes sociais o acusarão de vaidoso e boçal. Optando pelo afastamento das festas ruidosas, dirão que é um excêntrico. Se cultivar essa ou aquela aglomeração, logo afirmarão se tratar de um playboy com taras inconfessáveis. Ou seja, se você quer festa, é playboy com tara. Se você quer ficar no seu movimento de anonimato, é um excêntrico. E ela termina: quem decide subir a estrada dos testemunhos já sabe por antecipação que a alfândega dos ociosos e gozadores será implacável na crítica e nos tributos da devassidão. Por ora, segue o cristão e amigo de Jesus na terra entre o chicote e a espada. Raramente agrada, destoa da maioria, chafurdada no caldeirão das sensações grosseiras. Se aprecia a boa leitura, é um CDF metido à besta. Ela que disse. Se não sentou nos bancos escolares e nem percorreu corredores universitários, não passa de um ignorante com casaca de autodidata. Em nenhuma ocasião, gente, de seu messianato entre os homens, Jesus afirmou que a vivência cristã seria fácil. Isso foi muito consolador para mim, gente, você não tem noção. Se referiu às avenidas do mundo largas e perigosas, mostrando que as estradas para a sublimação são estreitas e difíceis. Cruzes estão por toda parte. Adversários se multiplicam em cada ponto na marcha, e os amigos verdadeiros e solidários são escassos. Não, nem de longe me passou a ideia de diminuir teu otimismo ou tisnar tua coragem. Simplesmente não aguarde do mundo Iracema, Bassuma e todos vocês aqui aquilo que o mundo afirma não ter para te dar. Sendo uma escola gigantesca, tem muitas salas, alunos em profusão, e inúmeros estão se lixando para aulas e exames. Mas o corpo docente sabe quem tem interesse e quem apenas ocupa a vaga indevidamente. Não seja de estranhar que, periodicamente, o liceu expurgue alguns para reformatórios e casernas compatíveis. São os exilados do planeta Terra, que estão indo para outros planetas, onde cada um encontrará outro regime de aperfeiçoamento intelecto-moral. Se te encontras matriculado na sublime escola terrestre, aproveita cada lição, cumpre os deveres ministrados pela cátedra correspondente e avança de turma em turma. Teus recreios, termina aqui, serão curtos e tuas aulas exaustivas. Com ele, a educação da alma tem prioridade absoluta. O resto é brincadeira de colegiais. Então, eduquemos o espírito imortal que somos, na vivência do corpo como almas, sigamos o princípio que o cristianismo nos ensina. Ele é o modelo e o guia, ele é o roteiro seguro. Temos Deus no coração, Jesus nas nossas vidas e o Evangelho do Cristo como o melhor roteiro a seguirmos
para conseguirmos um dia encontrarmos a bem-aventurança da plenitude que estamos todos nós fadados a ser um dia. Muita paz, muito obrigado e até o próximo encontro. Você concluiu uma leitura maravilhosa e nós, mais uma vez, te agradecemos, Flávio, por essa mensagem maravilhosa. São lindas. Que você está trazendo. Está no meu canal, viu, gente? Flávio Nery de Azevedo. Podem ir lá e olhar as mensagens, se inscrever. Deixa eu dar um tchauzinho para o pessoal do Flávio. Aí, ó, meu pessoal aí que vai ver. Vou postar no YouTube depois. Quero dizer também que a nossa palestra também, ela vai para o YouTube, viu, gente? Hoje nós colocamos no YouTube a palestra de Flávio, como todas as outras também estão no YouTube. Diga. Ah, tá. Nós agradecemos ao pessoal do Instagram que estiveram conosco até agora. Nós estamos encerrando, porque é o momento do paz, e fica aqui